Minha história talvez seja muito curta, mas uma amiga me disse para compartilhá-la. E bom, aqui estou eu narrando aquela que, sem sombra de dúvidas, é a história mais assustadora e aterrorizante que já vivi. Eu sou comissária de bordo. Não posso dizer de qual companhia aérea, mas geralmente faço voos internacionais, e isso aconteceu numa viagem há 2 anos para a Espanha. Era meu primeiro nessa rota. Lembro-me que, de última hora, um jovem espanhol embarcou no avião e tivemos que esperá-lo. Ele parecia ser alguém importante, tinha pouco mais de 30 anos, era extremamente bonito e muito atencioso, transparecia riqueza e uma boa família. Preciso dizer que muitas vezes esse tipo de pessoa não é tão atenciosa nem educada. Às vezes simplesmente não te olham nos olhos, mas ele foi extremamente gentil com todas nós que o atendemos. Quando saiu do avião, ele disse a 2 colegas e a mim que, se tivéssemos energia naquela noite, deveríamos ir a um certo lugar, uma boate que era de alguns amigos dele, e que ele estaria lá, garantindo que seríamos bem tratadas em agradecimento pela nossa atenção durante o voo. E bem, nós 3 éramos muito jovens, um pouco inexperientes, e com muita vontade de conhecer Madrid. Então naquela noite saímos e, claro, em certo momento, lembramos do convite do jovem misterioso. Vou chamá-lo de Santiago, embora vocês devam saber que esse não é seu nome. Eu não teria coragem de revelá-lo. Não estávamos longe do lugar, então, em determinado momento da noite, decidimos ir. Na entrada dissemos o que ele nos instruiu, que éramos suas convidadas, e imediatamente nos deixaram passar para uma mesa bastante afastada das outras, completamente VIP. Depois de um tempo, quando já estávamos prestes a ir embora, Santiago apareceu do nada, extremamente eufórico por nos ver, por termos aceitado seu convite. Ele parecia bastante surpreso, como se tivesse acreditado que não aceitaríamos. Era estranho, a segurança, o charme que ele demonstrou durante o voo havia mudado. Agora parecia até tímido. Ele estava realmente agradecido por termos ido até lá, o que não fazia sentido para mim. Certamente era um daqueles caras que poderiam conseguir o que quisessem. Depois de nos cumprimentar, ele desapareceu por um tempo, pedindo que não fôssemos embora ainda, e voltou bem tarde, quando minhas amigas já estavam muito cansadas e me convencendo a ir embora. Santiago me segurou pela mão e pediu que eu ficasse um pouco mais, que ele me levaria até o hotel. E bem, naquele momento me pareceu interessante a ideia de conhecê-lo. Ele era uma pessoa extremamente enigmática, e devo confessar que naquela época eu era inexperiente e, por alguma razão, confiava mais em pessoas como ele, milionárias, como se não fossem capazes de coisas horríveis. O que poderia acontecer? Qual seria o pior cenário? Eu pensava, sendo solteira, o que tem ter um flerte com um milionário espanhol? Me diga, quem não aceitaria? Enfim, já de madrugada, ele me disse para irmos até sua casa. Eu estava prestes a recusar, quando ele disse que nada precisava acontecer, que a casa era grande o suficiente para eu dormir em um quarto longe, e que pela manhã me levariam ao hotel depois do café da manhã. Eu aceitei. Lembro-me muito bem do carro que nos buscou. Eu não entendo muito de carros, mas aquele símbolo, aquela mulher alada no capô, eu reconheço. Era um Rolls Royce. Quando o motorista nos abriu a porta, o rapaz ficou um pouco para trás, despedindo-se de alguém, pelo que me lembro, e recordo com detalhes que o motorista segurou minha mão e perguntou se eu estava cansada, se eu estava embriagada, e eu respondi que não. Ele me disse que, se eu preferisse ser levada ao meu hotel, ele o faria com prazer, e eu reafirmei que não, que iríamos para a casa de Santiago. Então, com um olhar muito sério, ele me disse mais do que poderia com palavras. Se em algum momento você preferir que a levemos ao hotel, é só me dizer. Ele estava praticamente implorando com o olhar para que eu fugisse, para que eu fosse embora, e eu não entendi. Quando finalmente entramos no carro, eu queria reconhecer algo em Santiago que me fizesse se sentir segura novamente,
que me fizesse esquecer aquele olhar nervoso do motorista, mas de repente houve outra mudança nele. Ele já não era o rapaz confiante do avião, nem o jovem tímido da boate, parecia uma criança nervosa que se colocou do outro lado do banco e com quem eu tinha que arrancar as palavras. Quando estava prestes a dizer que preferia ir ao hotel, ele disse um não firme. Seu olhar mudou, era quase ameaçador, e logo voltou a ser novamente aquele jovem que nos cativou durante o voo. Perdão. Foi um dia complicado. Meus medicamentos fazem meu humor mudar muito, mas eu estou bem. Ok, respondi. Está tudo bem. Só pensei que talvez você estivesse cansado e preferisse dormir. Eu não conhecia a cidade, mas era óbvio, pela estrada que pegamos, que já não estávamos em Madrid. Chegamos a uma área onde as casas eram enormes, mais do que eu poderia imaginar. Realmente aquele rapaz vinha de uma família muito mais importante do que eu pensava. Entramos em um terreno enorme que nos levou por um caminho até uma casa tão grande que parecia de filme. Depois avançamos um pouco mais, subindo a estrada, até chegar a uma casa bem menor, mas que ainda me parecia uma mansão. Aqui estou eu. É aqui que eu moro para não incomodar minha família com as minhas coisas. Ele disse com o olhar distante, enquanto saíamos do carro. Minha família não tem muita paciência comigo, disse sorrindo, e quando o fez, tocou a têmpora com o dedo, como que indicando a cabeça, e eu pensei que talvez ele tivesse depressão ou algo assim, e que sua família fosse do tipo que não sabia lidar com esses problemas. Senti pena e muita empatia por ele naquele momento. Quando descemos, ele correu para entrar na casa, e achei estranho que ele não tivesse me esperado. Pareceu-me indelicado. Bom, o motorista, ao me entregar meu casaco, sussurrou algo que mal consegui ouvir, mas tenho quase certeza de que foi. O carro estará pronto na porta o tempo todo. Quando ele entrou, ouvi Santiago avisar alguém, aos gritos, que estava em casa. Eu o alcancei e perguntei se havia mais alguém ali, e ele disse que não, que eu não me preocupasse, que ele estava falando com os cachorros. Fiz um olhar estranho, e ele me disse que eu não precisava ter medo, que eles estavam trancados porque podiam ser um pouco perigosos quando ficavam animados. Me acomodei em uma sala onde ele abriu as janelas para uma vista espetacular. Disse que ia se trocar, que tinha algo para me mostrar, e enquanto isso um som começou a chamar minha atenção. Os cachorros arranhavam a porta onde estavam presos. Choravam, um tanto desesperados, e eu gritei para Santiago soltá-los, dizendo que estava acostumada com cães grandes. Cresci em uma casa com um Rottweiler e um dog alemão. Não ia me assustar tão fácil. Santiago desceu correndo, me perguntando se eu queria brincar com eles, e eu disse que sim. Estava esperando que isso acontecesse. Ele deu um chute na porta como para que eles se afastassem. Não sei, como se fossem feras. Aquilo não me agradou. Depois abriu a porta e deu um empurrão nela. Era muito pesada e se abriu apenas um pouco. Bom, vou me trocar. Espere que eles saiam, não os pressione. Em um momento eu me junto a vocês, disse rapidamente antes de subir correndo. Eu esperei um momento para que os cachorros saíssem agitados e cheios de energia. Mas não, nada saiu. Fiz alguns chamados carinhosos para que eles viessem brincar, mas nada, não havia resposta. Voltei para a sala e me sentei de costas para a porta para que, se saíssem, não se sentissem ameaçados por mim. Enquanto esperava, eles continuavam arranhando algo lá dentro, e seus lamentos, embora baixos, eram notáveis. Eles choravam como se estivessem tristes. A casa era muito escura. A única coisa que iluminava um pouco era uma pequena lâmpada na sala. Senti tristeza ao pensar que os cães tinham ficado presos na escuridão, mas imaginei que estivessem dormindo. Mesmo assim, fui até a porta daquele cômodo, disposta a chamá-los. Eu nunca perdi a chance de brincar com um cachorro, nunca. Na escuridão, em um sofá de couro muito luxuoso,
2 cães estavam brincando. Um era muito grande, enorme, maior que eu. O outro era magro e do meu tamanho. Eles brincavam entre si, e ao me verem viraram-se em minha direção. Não eram 2 cachorros, eram 2 pessoas presas ali, em trajes hiperrealistas de cães. Era claro, pela forma como se levantaram e ficaram de 4 patas, que eram pessoas. Eles começaram a caminhar com dificuldade em minha direção. Saí correndo e não havia nenhum carro na porta, como me haviam dito. Mas à distância vi uma pessoa, em frente a outra casa, a maior. Corri até lá e disse que precisava sair dali. O senhor, que já passava dos 70 anos, estava lavando outro Rolls Royce. Ele olhou com um certo desprezo para trás de mim, para aquela casa, e me disse para entrar rapidamente no carro. Pude ver que, na porta da casa que eu acabara de deixar, os 2 cães pareciam me observar. Não olhe para trás. Agradeça que você se salvou, disse o homem. Ele me perguntou para onde eu queria ir e dei o endereço do hotel. Disse que o motorista de Santiago me havia dito que ficaria esperando na porta o tempo todo. E o senhor apenas riu, zombando da minha ingenuidade. Não entendi muito do que estava acontecendo, e ele não disse mais nenhuma palavra. Também não é como se eu tivesse perguntado muito ou quisesse saber. Fui sozinha, em silêncio, tonta, cada vez mais tonta, com uma vontade crescente de vomitar. Peguei meu telefone para compartilhar minha localização com minhas amigas, mas ele estava descarregado. Quem sabe há quanto tempo. Quando cheguei ao hotel, encontrei minhas amigas acordadas, muito preocupadas comigo. Parece que, quando saí com Santiago, alguém que me viu avisou que eu estava em perigo, que eu estava me envolvendo em algo bastante ruim. Demorei muito tempo para voltar a sair nas cidades que visitava, muito mais ainda para confiar em alguém. Sabe qual é a coisa mais estranha? Quase um ano depois, de volta à Espanha, uma dessas 2 amigas me trouxe uma revista daquelas que falam de celebridades. Ela apontou para uma página sobre um evento recente. Não podem imaginar o nojo que senti quando vi Santiago ali, ao lado de sua família. Todos eram altos, bonitos, felizes, e ele, quase afastado deles, sem tocá-los, com uma aparência acabada, como se pudesse me ver através da revista. Quando perguntei à minha amiga o que haviam dito a ela, quando fui com Santiago naquela noite, ela só me disse que haviam dito que as pessoas que saem com ele às vezes não voltam, que nem adianta ir atrás das autoridades. Disseram. Às vezes, não voltam. Quem sabe o que tentavam dizer? Ou se tudo fazia parte de um ato macabro em que todos eram integrantes. Talvez aquilo que disseram as minhas amigas, que chamar a polícia não serviria de nada, fosse apenas parte dessa brincadeira macabra. Eu sei muito bem que não há nada paranormal nisso, que não assustará as pessoas acostumadas a histórias de fantasmas e possessões. Mas eu me lembro daquela casa na penumbra, daqueles cães andando em minha direção, ofegando. Alguns meses atrás, minha tia Cecília, uma amiga da minha mãe de longa data, a quem sempre chamei de tia, superou o câncer. Depois de uma longa e difícil batalha, ela venceu. E no dia em que contou à minha mãe, foi a primeira vez em toda a minha vida que a vi chorar e gritar de felicidade. Um grito estranho que parecia de dor, mas que depois se transformava em uma risada descontrolada. Alguns dias depois, organizaram uma grande festa para ela, onde não estavam apenas familiares e amigos, mas também todas as pessoas que a apoiaram durante esses anos de luta. Meu irmão mais velho não pôde ir, mas lá estávamos com o Lucas, meu sobrinho de 3 anos, que ele deixou conosco. Levamos ele para a festa, pois minha mãe me disse que provavelmente haveria mais crianças.
Mesmo assim, eu reclamei, pois sabia que acabaria sendo o único responsável por cuidar dele. Na festa, felizmente, ele logo foi para um quarto onde estava brincando com outra criança. Eles começaram a brincar de esconde-esconde e eu os observava de fora para garantir que Lucas não saísse para xeretar lá fora. Se ele saía do quarto, eu verificava que ele não se afastasse muito até voltar. A casa onde estávamos parecia tranquila, mas por fora tinha uma aparência sombria, quase como uma casa de filme de terror. A festa foi realizada em uma propriedade fora da cidade, pertencente a uma tia da minha tia Cecília. Eu não conhecia bem a família dela, mas parecia que ao menos essa tia tinha bastante dinheiro. A casa era feita principalmente de pedra e madeira, com um estilo de luxo antigo. Desde que nos aproximamos, eu disse à minha mãe que parecia uma casa de filme de terror, e por isso não queria que Lucas se afastasse de mim, pois ele é bem travesso e gosta de se esconder em alguns lugares bizarros. Enquanto eles brincavam lá dentro, de repente ouvi um som alto e vi Lucas saindo correndo do quarto, chorando e segurando a bochecha. Perguntei o que havia acontecido e ele disse que o menino tinha batido nele. Com isso, fui ao quarto para chamar a atenção da criança que estava com ele. Quando entrei e acendi a luz para perguntar por que ele tinha batido no Lucas, vi o menino entrando por uma porta de madeira. Não sabia para onde ela levava, mas preferi não segui-lo. Chamei minha mãe, que vinha se aproximando porque tinha ouvido Lucas chorar, e também veio a Cecília. Contei que o menino tinha batido no Lucas e que tinha entrado por aquela porta, mas que eu não quis segui-lo, pois não sabia onde ela dava. Antes que minha mãe pudesse dizer qualquer coisa, minha tia me perguntou se eu realmente tinha visto o menino que bateu no Lucas ou se ele apenas tinha me contado. Eu respondi que vi claramente o menino brincando com ele e depois entrando por aquela porta quando eu ia dar uma bronca. Cecília se aproximou e abriu a porta, que dava para um espaço pequeno, como uma despensa. Não havia ninguém lá dentro, era apenas um espaço pequeno com 3 paredes. Saímos imediatamente da festa, assustados, especialmente eu, mas não dissemos nada ao Lucas. O curioso foi o que descobri depois. Minha mãe me contou o que Cecília havia relatado. Naquela casa sempre haviam histórias, mas minha tia nunca tinha visto nada. Desde criança, ela não via nada até o período mais crítico da sua doença, quando pensou que ia morrer. Disse que durante esse período frequentemente via um menino como o que eu tinha visto e uma velha muito assustadora que a aterrorizava. Ela descreveu essa senhora como uma mulher de cabelo comprido, olhos pretos, que vagava pela casa no escuro com uma vela. Sua tia, dona da casa, disse para não ligar, que era coisa da doença. Mas o mais estranho é que as crianças que visitavam a casa começaram a ver esse menino fantasma também. Apenas as crianças mais pequenas. Cecília ficou boquiaberta. Não pelo fato do Lucas ter visto o menino, mas por ele ter conseguido bater nele, fazer contato físico. E acima de tudo, o que a deixou intrigada foi o fato de que eu, com 17 anos, também ter conseguido ver o menino. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Gabriela, sou mexicana, mas já morei na Argentina, no Brasil e no Chile, onde moro atualmente. A história que vou contar aconteceu aqui mesmo, dentro de um ônibus. Naquela época eu trabalhava numa casa como empregada doméstica. Pegava o ônibus do meu bairro humilde até chegar à área rica. Eu demorava cerca de 1 hora para chegar lá e à noite demorava cerca de 40 minutos, pois já era tarde quando voltava e havia menos trânsito. Numa dessas ocasiões saí um pouco depois do horário habitual, pois a casa onde eu trabalhava tinha feito uma festa de aniversário para o filho do meu patrão e me pagaram horas extras para ajudar a limpar toda aquela bagunça.
Lembro-me bem que naquela ocasião quase perdi o ônibus. Quando cheguei na parada, o último da noite estava passando e felizmente consegui pegá-lo. Eu estava muito cansada, pois aquele dia tinha sido muito pesado por conta da festa que havia acontecido. Eu estava com muito sono, mas fiz o possível para não adormecer dentro do ônibus. Pois bem, todas nós sabemos que não é uma boa ideia uma mulher solteira que viaja de transporte público adormecer. Há muitos crimes, mas senti como se meus olhos estivessem se fechando. Era algo que eu não conseguia controlar. Alguns minutos se passaram desde que fechei os olhos, e quando os abri, percebi que só havia eu e outro homem que vinha logo à minha frente. O ônibus já estava completamente vazio. Depois disso, meus olhos começaram a se fechar novamente. Eu estava tão cansada que não pude evitar, e de repente senti alguém sentar ao meu lado. Eu não abri meus olhos. Apenas movi as pernas mais para o canto para não atrapalhar a pessoa que estava sentada ao meu lado, e assim continuei com os olhos fechados, quase adormecendo. Durante esse tempo, pude sentir alguém tocando meu braço. Eu sabia que alguém estava sentado ali ao meu lado. Eu não tinha dúvidas disso, embora estivesse cansada e com sono. Não pensei naquele momento porque alguém havia se sentado ao meu lado se o transporte estava vazio. De repente, o ônibus parou. Era minha parada, a última. Eu estava quase completamente adormecida quando senti alguém mover meu ombro. Era o motorista do ônibus quem estava me acordando. "Senhora, você tem que sair da unidade agora", ele me disse enquanto eu abria os olhos e olhava em volta um tanto confusa. Eu me virei e percebi que não havia ninguém além de mim no transporte. Agradeci ao motorista por me acordar e peguei minhas coisas para poder descer, quando de repente ouvi o homem me perguntar: "Não havia uma criança vindo com você?" Eu respondi que não, que estava sozinha e que também não tinha filhos pequenos. O homem olhou para todos os lados. Ele parecia um pouco confuso. Mais tarde, ele me contou que jurou ter visto uma criança entre 6 a 8 anos sentada ao meu lado. Lembrei-me do que senti enquanto estava meio adormecida, como se alguém se apoiasse no meu braço e o tocasse. Eu sabia que alguém estava vindo ao meu lado, mas nunca soube quem era. De qualquer forma, reiterei ao homem que estava viajando sozinha. E então ele me disse que talvez estivesse vendo coisas. Pelos olhos do motorista, era óbvio que o homem tinha certeza do que tinha visto. Saí da unidade, o motorista fechou as portas e esperei ele andar para atravessar a rua. Quando ele começou a avançar, consegui ver através de uma das janelas perto da parte traseira da unidade a cabeça de uma criança. Seus olhos estavam direcionados para mim. Havia muito pouco para ser visto, pois as luzes do ônibus já estavam apagadas, mas eu vi como ele se despediu de mim. Corri para atravessar a rua e finalmente chegar em minha casa. Fiquei com muito medo porque as ruas já estavam vazias e escuras, e eu não conseguia parar de pensar naquele garoto no ônibus. Eu senti como se ele estivesse me seguindo. Não sei, mas aquela sensação estranha me dominou. Depois disso, não voltei a fazer horas extras, e às vezes que tive que fazer isso por necessidade, acabei por pedir um táxi. Bem, eu tinha esse medo. Eu não queria que aquela criança aparecesse novamente para mim. Eu sabia que não estava mais vivo. Era o espírito de uma criança, que infelizmente ainda estava nesse mundo. Eu trabalho como segurança. Já assumi trabalhos que variam do mundano ao assustador. A agência com a qual trabalho se especializa em proteger lugares esperando para serem vendidos, demolidos ou reformados. Há cerca de 2 anos, fui designado para vigiar um complexo de apartamentos abandonado nos arredores da cidade. Durante 8 longos meses, patrulhei seus corredores decadentes e quartos vazios, e o que experimentei lá
ainda me assombra. O complexo era um labirinto de 4 prédios interligados, cada um com 4 andares, conectados por corredores e escadas. Trepadeiras escalavam as paredes rachadas e quase toda a superfície estava coberta de grafites. Meu parceiro era um segurança mais velho chamado Paulo. Ele estava na casa dos 50 e poucos anos, porém sem aparentar. Trabalhamos em turnos de 12 horas, alternando entre noites e dias a cada 2 semanas. Paulo preferia os turnos noturnos, dizendo que eram mais tranquilos e permitiam que ele pensasse. No meu primeiro dia, encontrei ele na sala de segurança, uma pequena sala desorganizada, cheia de monitores antigos e com um cheiro forte de comida velha. "Bem-vindo ao novo posto", ele disse, estendendo a mão calejada. "Espero que você não se assuste fácil." Eu ri e disse: "Por quê?" "Prédios antigos fazem barulhos estranhos, pregam peças na mente se você não tomar cuidado." Assenti, achando que era apenas uma piada de boas-vindas. Nas primeiras semanas, nada demais aconteceu. Nosso trabalho principal era evitar que invasores e vândalos causassem mais danos. Ocasionalmente, espantávamos um grupo de adolescentes procurando um lugar para festas ou exploração. Paulo e eu nos revezávamos para fazer rondas, cada um cobrindo seções diferentes do complexo. Mas então, o primeiro incidente aconteceu. Era final de tarde, durante uma de minhas rondas solo. Eu estava no 3º andar do prédio B quando ouvi um som, uma risada distante ecoando pelo corredor. Era sutil e quase infantil. Parei e escutei por um momento, achando que algum grupo de crianças havia entrado. "Olá", chamei sem receber resposta. Continuei com cautela, verificando cada sala enquanto avançava. A risada parecia sumir conforme eu me aproximava, levando-me cada vez mais fundo no prédio. Finalmente cheguei a uma sala no fim do corredor. A porta estava entreaberta. A empurrei e encontrei um apartamento vazio, com o pó visível à luz do sol entrando pela janela. A risada naquele momento já havia cessado. Ao me virar para sair, uma sombra piscou pelo canto do olho. Girei rapidamente, mas não vi nada. Apenas papel de parede descascado e destroços, mas senti um calafrio. Decidi encerrar minha ronda mais cedo e voltei para a sala de segurança. Quando cheguei, Paulo me viu e imediatamente perguntou: "Tudo bem?" "Sim, só pensei ter ouvido alguma coisa", respondi. Ele me lançou um olhar compreensivo e voltou ao seu quebra-cabeça imediatamente. "Não aconteceu de ser uma risada, foi?" Parei. "Você já ouviu isso antes?" perguntei. "Sim, vem e vai. Faz parte do charme desse lugar." Queria perguntar mais, mas como disse, ele voltou ao seu quebra-cabeça e senti que, se insistisse no assunto, pareceria assustado ou ingênuo. O segundo incidente ocorreu cerca de um mês depois, durante um turno noturno. Paulo havia tirado a noite de folga, então eu estava sozinho. Por volta da meia-noite, estava monitorando as câmeras de segurança quando notei um movimento em uma das telas. No saguão do prédio D, uma figura estava do lado de fora da entrada. Parecia uma mulher com um vestido velho e cabelo escuro cobrindo o rosto. Peguei minha lanterna e me dirigi até lá, pensando que alguém poderia precisar de ajuda. Conforme me aproximava do saguão, o ar ficou gelado. "Senhora, precisa de ajuda?" chamei. Ela não respondeu. Em vez disso, a vi se virar lentamente e entrar mais fundo no prédio. Acelerei o passo para alcançá-la, mas quando entrei no saguão estava vazio. O único som era o eco de passos sobre os pisos rachados. Meus próprios passos. Revirei a área, mas não a encontrei. Ao voltar para a sala de segurança, rebobinei as imagens da câmera. Lá estava ela, parada por vários minutos antes de sair do quadro. Não conseguia explicar o que ela estava fazendo. Quando Paulo chegou no dia seguinte, contei-lhe o que aconteceu.
Ele suspirou profundamente. Aquela, meu amigo, é a dama do prédio D. Você está brincando comigo? Eu estava começando a me sentir assustado. Ele balançou a cabeça. Ela já foi vista por alguns guardas ao longo dos anos, sempre a mesma descrição. Bom, você sabe quem ela é? Perguntei. Ninguém sabe, mas alguns dizem que ela foi uma moradora que morreu aqui. Afundei na cadeira, tentando processar tudo o que ele estava me contando. Por que você não me contou sobre ela? Faria diferença? Esse tipo de coisa, às vezes, é melhor deixar a pessoa experimentar por conta própria. Acho que fazia sentido. Se não tivesse passado por isso primeiro e apenas tivesse sido avisado, provavelmente teria rido. O terceiro incidente foi, de longe, o pior. Era outro turno noturno solo. Por volta das 3 da manhã, os monitores de segurança começaram a falhar. Estática cobria as telas, obscurecendo as já granuladas imagens. Então, de repente, todas as telas ficaram pretas. As luzes na sala diminuíram e o zumbido da eletricidade desapareceu. Tentei chamar Paulo pelo rádio, esquecendo que ele não estava de plantão. Xinguei pra caramba quando lembrei disso. Peguei minha lanterna e fui para a sala de manutenção no prédio A para checar os disjuntores. Os corredores pareciam mais escuros que o normal. O feixe da minha lanterna mal penetrava as sombras densas. Conforme descia as escadas para o porão, o ar ficou úmido e o cheiro de mofo era insuportável. Ao chegar à sala de manutenção, encontrei a porta entreaberta. Estranho, pensei. Essa sala sempre ficava trancada. Empurrei e entrei. A sala estava um caos. Ferramentas espalhadas pelo chão, painéis abertos, fios soltos, o que em si já era perigoso. Ninguém em sã consciência deixaria isso assim. Ao chegar ao disjuntor principal, algo se moveu atrás de mim. Virei-me rapidamente, iluminando a sala. No canto vi uma figura. Com toda a clareza do mundo, o vi. Um homem alto usando um macacão antigo. "Ei, você não pode estar aqui!" gritei. Ele não se mexeu nem respondeu. Dei um passo para frente, mantendo a luz nele. "Você trabalha aqui?" Silêncio. De repente, a porta se fechou com força atrás de mim, enquanto minha lanterna se apagava. Comecei a bater na lanterna, tentando fazê-la voltar a funcionar. Mas então um sussurro baixo encheu a sala. Horrível. Os pelos do meu braço se arrepiaram e encostei-me na parede, com o coração acelerado. Então, tão repentinamente quanto falhou, a lanterna voltou. A sala estava vazia e a figura que estava ali tinha desaparecido. Não perdi um só segundo. Liguei o disjuntor principal, restaurando a energia do complexo, e corri de volta para a sala de segurança. Os monitores estavam de volta, mas agora todas as telas mostravam a mesma coisa. O saguão de cada prédio com figuras paradas imóveis no centro. Homens, mulheres, até crianças. Durou apenas um segundo, pois quando pisquei, desapareceram. As telas estavam todas normais novamente, com cada sala parecendo completamente normal. Quando Paulo voltou na manhã seguinte, contei-lhe tudo. Ele ouviu em silêncio antes de falar. Já vi coisas assim também, esses espíritos, ecos ou como queira chamar. Desde então, assumi muitos outros trabalhos, mas nenhum foi tão assustador quanto aquele velho complexo de apartamentos. Acho que alguns lugares são simplesmente assim, repositórios de histórias esquecidas. Essa é minha história. Não escrevo na esperança de que acreditem em mim, mas juro, isso aconteceu. Viajo bastante por causa do meu trabalho e, na maioria das vezes, eu mesmo dirijo. Dirijo por todo o país e normalmente gosto bastante.
Tenho algumas experiências interessantes, embora a última delas tenha acontecido há 2 anos. Eu estava voltando para casa ainda a uma boa distância. Eu estava em algum lugar do Arkansas, creio eu, aparentemente no meio do nada, por algum motivo. Me lembro que não estava na rodovia. Estava em uma estrada mais tranquila. Não me lembro bem se houve alguma construção ou um desvio, ou se fiz uma curva errada ou algo assim, mas em ambos os lados da estrada havia apenas grama e árvores, ocasionalmente também um grande trecho de floresta. Me lembro que meu sinal de telefone caiu. Obviamente eu estava seguindo as instruções do GPS, mas desapareceram assim que o sinal do meu telefone caiu. Nada carregava e eu orava para que estivesse viajando na direção certa. Muito rapidamente começou a ficar cada vez mais tarde da noite. Eu ainda não tinha reservado um hotel, mas estava planejando fazer isso quando parasse para abastecer. Por fim, lembro-me que meu carro fez barulho e percebi que estava com muito pouco combustível. Enquanto isso, eu ainda não tinha sinal. A última coisa que eu queria era ficar preso naquele lugar, sem sinal, sem combustível e sem como conseguir ajuda. Decidi que pegaria a próxima saída e torci para que houvesse um posto de gasolina mais à frente. Cerca de 1 quilômetro depois, vi uma estrada à direita que parecia promissora. Então comecei a dirigir. Logo vi uma placa indicando um posto de gasolina, mas ainda ficava em outra estrada bem mais à frente. A placa dizia que eram cerca de 6,5 quilômetros naquela direção. Parecia muito longe, mas seguia em frente. Logo cheguei ao referido posto de gasolina e quando cheguei lá, vi que certamente estava no meio do nada, absolutamente no meio do nada. Havia árvores e áreas selvagens ao redor, mas fora isso, não havia empresas, edifícios, carros ou qualquer coisa por perto. Estacionei ao lado de uma das bombas de gasolina e verifiquei o telefone, ainda sem serviço. Olhei para a loja de conveniência ligada ao pequeno posto de gasolina, mas estava fechada. Felizmente as bombas ainda estavam abertas. Saí do carro e fiquei surpreso com o quão silencioso estava. Comecei a abastecer meu veículo e espiei um pouco mais. Não havia outros carros passando e nenhum veículo estacionado em lugar algum. Quando eu estava olhando em volta, olhei na direção do prédio da pequena loja de conveniência apenas para ver que havia um homem parado ao lado. Ele parecia estar tentando se esconder e estava espiando diretamente para mim. Fiquei me perguntando quem poderia ser esse homem e o que ele estava fazendo sem veículos à vista. Foi realmente superficial. Eu não conseguia ver tantos detalhes do homem por causa de quão escuro estava e quão longe ele estava de mim. A certo momento, já meio assustado e alerta, desviei o olhar e tentei manter minha mente longe daquilo. Tive um péssimo pressentimento em relação a esse cara. Pensei até em desligar a bomba, mesmo que o tanque ainda não estivesse cheio. Bom, porém, eu estava no meio do nada e sabia que poderia precisar de muito combustível. Deixei o combustível continuar a correr e olhei na direção daquele homem. Ele ainda estava lá, escondido e ainda olhando para mim daquele jeito assustador. Foi perturbador, para dizer o mínimo. Quando meu tanque de gasolina ficou cheio, comecei a tirar a bomba e percebi que o homem havia desaparecido atrás do prédio. Fiquei feliz por ele estar fora da minha vista e também me perguntei o que ele estava fazendo. Entrei no meu carro respirando aliviado, então liguei o motor e verifiquei meu telefone novamente. Eu ainda não tinha nenhum sequer pontinho de sinal. Eu estava prestes a ir embora quando notei um carro passando por trás do posto de gasolina. Eu nem acho que aquele carro estava na estrada. Tenho quase certeza de que estava estacionado atrás do prédio, que era todo sujo e caindo aos pedaços. Percebi que provavelmente era o homem que estava me observando. Comecei a me afastar e vi os faróis do carro atrás de mim me seguindo. Agora eu estava realmente assustado. Quem quer que fosse esse cara, certamente estava me seguindo. Ele estava com o farol alto ligado,
Então, nesse momento, eu não posso dizer nenhum detalhe de sua aparência. Fui até o acostamento esperando que ele passasse por mim, mas ele não o fez. Eu não sabia o que fazer. Não é como se eu pudesse dirigir até uma delegacia. Eu estava no meio do nada, sem sinal, e com grande chance de estar perdido. A única coisa boa era que pelo menos eu estava com o tanque cheio de gasolina. Eu teria que apenas dirigir e torcer para encontrar um lugar para onde pudesse ir. Voltei para a rodovia onde havia estado anteriormente, mas depois de seguir em frente por um tempo, entrei em pânico e virei. Dirigi por uma rua um pouco e virei novamente. Nem preciso dizer que eu não tinha ideia de para onde estava indo. Eu meio que senti que se virasse várias ruas, talvez o cara atrás de mim se cansasse de me seguir, ou talvez ele me perdesse de vista. Porém, ele permaneceu logo atrás. Eventualmente nos levei a uma estrada um pouco maior. No entanto, ninguém mais estava lá naquele momento. Não vi nenhum outro veículo. O cara permaneceu logo atrás de mim, enquanto eu dirigi por esta estrada por um tempo. Eu virei repetidamente em quase todas as oportunidades. Depois de virar aleatoriamente por provavelmente 15 minutos ou mais, decidi seguir em frente. Eu não sabia onde estava, mas sinceramente estava cansado de virar e dirigir por ruas que não conhecia. Foi quando, uns 2 a 3 minutos depois, eu ouvi um estrondo. Quase caí num barranco com o susto. Olhei para trás só para ver meu vidro traseiro em pedaços. Tinha certeza que tinha sido um tiro. Desesperado, acelerei e quando olhei para trás de novo, o carro atrás de mim entrou em uma estrada aleatória. Tive que olhar 2 vezes. Eu não conseguia nem acreditar no que via, mas ele finalmente desapareceu. Continuei dirigindo e tremendo peguei outra estrada para o caso do carro mudar de ideia. A partir daí verifiquei meu telefone novamente, mas o bendito do telefone ainda não havia serviço. Decidi continuar dirigindo por essa estrada até conseguir sinal novamente. Meu coração chegava a doer no peito e não acreditava no que estava acontecendo. Levei quase 1 hora, mas finalmente consegui algum sinal. Primeiro procurei instruções para uma cidade próxima. Encontrei então um quarto de hotel e chamei a polícia para relatar toda a situação. Não tenho certeza se o homem foi localizado ou se ele cometeu algum crime naquele posto de gasolina isolado. Na verdade, não tenho certeza de como fariam para encontrar esse cara. Ainda me pergunto quem ele era e por que tentou me matar. Alguns meses atrás, fui fazer uma trilha em uma floresta estadual que visito com frequência. Já estive lá muitas vezes e nada de incomum jamais havia acontecido antes. A floresta cobre quase 2 acres com longas trilhas sinuosas que se estendem por árvores selvagens e densas. Existem 2 estacionamentos, um no lado leste e outro no oeste, mas eles estão bem distantes um do outro. Naquele dia fui para o estacionamento leste e fiquei feliz ao ver que eu era a única pessoa lá e meu carro era o único no local. Isso não é estranho, pois a floresta é muito tranquila e isolada, então poucas pessoas a frequentam. Essa é uma das razões pelas quais gosto de ir lá. Eu geralmente gosto de sair da trilha principal e explorar a mata, encontrando lugares que parecem intocados ou áreas realmente distantes de qualquer coisa feita por humanos. Aquele dia parecia como qualquer outro. Saí com meu cachorro por uma trilha familiar, aproveitando o silêncio. Caminhamos cerca de 10 quilômetros pela floresta, até chegarmos a um ponto onde o leito do rio cruzava a trilha. O som da água corrente chamou minha atenção e decidi sair da trilha e seguir o rio para mais fundo na floresta. As árvores eram densas e o ar estava fresco à medida que nos afastávamos cada vez mais de qualquer sinal da trilha. Continuamos andando ao longo do leito do rio, percorrendo mais cerca de 5 quilômetros, cercados apenas pela natureza. Enquanto caminhava,
ouvi o que parecia ser uma conversa distante entre duas pessoas. Parei para ouvir. Tudo ao meu redor estava silencioso, mas ainda assim eu conseguia ouvir o som fraco de duas pessoas conversando. Estava tão baixo que pensei que poderia ser algum animal. Então percebi que não havia motivo para que houvesse pessoas por ali. Era muito improvável. O som foi desaparecendo lentamente, então ignorei e continuei andando. O leito do rio estava em um vale profundo, com colinas íngremes de ambos os lados. Decidi subir a colina à direita para ter uma visão melhor da área e então voltar, o que faria minha trilha totalizar cerca de 25 quilômetros. Meu cachorro me seguiu enquanto eu começava a subida, e foi difícil. A colina era íngreme, e eu estava cada vez mais cansado à medida que subia. Depois do que pareceu ser um longo tempo, finalmente alcancei uma área plana no topo, e lá avistei uma grande rocha. Sentei-me para recuperar o fôlego e deixar meu cachorro descansar também. Eu estava sentado ali em completo silêncio com meu cachorro, quando de repente, do nada, ouvi duas pessoas conversando. Mas eu não conseguia entender uma única palavra. As vozes vinham de uma curva próxima ao penhasco ao meu lado. Isso me aterrorizou, pois eu estava ali para me afastar o máximo possível das pessoas. Lembre-se de que eu havia chegado a uma floresta estadual isolada, com um estacionamento vazio e sem outros carros. Você precisa de um carro para chegar lá, e eu não conhecia nenhum outro caminho para alcançar aquele ponto. Eu tinha caminhado fundo na floresta, saído da trilha e subido uma colina muito íngreme até um ponto alto quando isso aconteceu. Além disso, era o início da primavera, e o chão estava coberto com pelo menos um pé de folhas secas e galhos. Meus movimentos pela floresta faziam muito barulho, então eles deveriam ter me ouvido chegando. As vozes começaram e depois silenciaram em cerca de 1 minuto. Nessa hora fiquei realmente assustado e decidi ir embora o mais rápido possível. Mas isso não foi tudo. Quando finalmente alcancei o leito do rio novamente, e comecei a voltar em direção à trilha que havia deixado para trás, de repente ouvi novamente as duas vozes, e dessa vez estavam fazendo gritos estranhos, semelhantes a uivos de lobo que ecoavam pelas árvores atrás de mim. Eles continuavam gritando e uivando repetidamente por um longo tempo, e senti um arrepio percorrer meu corpo por completo. Mesmo quando finalmente voltei para a trilha, ainda conseguia ouvir aqueles sons inquietantes à distância. Finalmente cheguei ao meu carro com meu cachorro e saímos rapidamente da área. Ainda não havia outros carros no estacionamento ou em qualquer lugar ao redor, então parecia muito improvável que houvesse duas pessoas onde eu estava. Poderia ter sido algum grupo de campistas experientes que estavam explorando a floresta há algum tempo, mas ainda assim, por que estariam uivando? Por que não fizeram nenhum outro som? E por que não pareciam notar minha presença, o que certamente teriam ouvido?